TV, ontem teve Real Madrid e Manchester City pela repescagem da Liga dos Campeões. A torcida do City preparou provocações, clima hostil, Vinícius Júnior usou a bola de ouro vencida pelo Rodri e a frase "Stop crying your heart out", para de chorar com todo o seu coração, que é uma música do Oasis, né, famosíssima, e os caras são, inclusive, torcedores do City. Só que em campo o Real Madrid venceu com gol no último minuto, depois com jogada de quem? Ele mesmo, Vini Júnior, Mauro César. E o Real Madrid mete 3-2 no City. Olha, eu até escrevi sobre isso. Eu acho que é o seguinte: primeiro que os ingleses deveriam se preocupar em recuperar a atmosfera dos estádios, né? Que lá a Premier League ela é fantástica, ela alavancou o futebol da Inglaterra, mas os estádios em geral têm plateias, né? O Manchester City é um deles. Muitos turistas que vão lá e deixam muito dinheiro na bilheteria, mas alento nada, né? Muito pouco. Então, assim, eu acho até meio pueril esse pessoal achar que vai desestabilizar o jogador que foi eleito o melhor do mundo, que está acostumado a decidir tantos jogos, com uma faixa lá, um cartaz, um pedaço de pano. São muito fracos, né? De arquibancada, são muito ruins. Por quê? Porque a torcida inglesa ela foi excluída das arquibancadas. Você tem hoje lá uma plateia, com raras exceções, e alguns momentos que você tem alguns estádios com alguma atmosfera. Isso é um problema sério que é discutido muito lá pelos ingleses, por parte dos ingleses, né? Tem livros sobre isso, a perda da alma das arquibancadas. Então, é muito comum em jogos de Liga dos Campeões o visitante ficar muito à vontade, especialmente quando a sua torcida visitante é mais atuante. Eu achei muito engraçado eles acharem que isso ia funcionar. Teve efeito contrário. O Vinícius foi melhor em campo, participou da virada e um abraço, né? Aí você vai jogar a volta também no Bernabéu, onde também o público é fraquíssimo, uma geladeira aquilo lá. Nossa, uma coisa muito sem graça. Para quem vai ao estádio do Real Madrid esperando um jogo de futebol, é um grande teatro. Até os ultras deles são de mentirinha. Os caras de branco ali, uns bobos atrás do gol ali, não tem a menor graça. Que coisa sem graça. É muito ruim, é muito ruim. Quem já foi, é muito ruim mesmo. Assim, é decepcionante para quem imagina uma torcida, uma atmosfera, um estádio, né? Não tem nada disso. O Barcelona é a mesma coisa, muito turista e tal. Ganha esse dinheiro, mas não tem esse outro lado, né? Só que o Real Madrid, com torcida de teatro ou não, ele vai lá e ganha os jogos dele na Liga dos Campeões. Então a situação do City é difícil, né? É bem difícil. Chance tem, ainda tem, mas é bem difícil. E essa coisa de provocar o Vinícius é uma bobagem ali. Os caras são muito bobos, cara. Os caras são bobos. A palavra mais suave que enquanto é bobo. Olha o meme que depois rolou por causa dessa provocação aí. Vamos colocar no ar. Olha lá, os caras colocaram a imagem do Guardiola ali. Depois da derrota, uma grande vitória do Real Madrid, né, ô Casão? Pô, assim, ó, se tem um time, eu acho que o time mais embaçado que tem no mundo para você cruzar num mata-mata é o Real Madrid. O Real Madrid é uma equipe que tem tanta confiança, que tem tanta segurança, que eles acreditam que eles vão ganhar todos os jogos, mesmo quando eles estão perdendo fora de casa para um time ótimo como é o City. Apesar de estar numa fase ruim, é um ótimo time. O Real Madrid nunca desiste, eles sempre acham que vão ganhar. Eles sempre acham que podem conseguir a vitória. E cruzar com... a história do Real Madrid é absurda. O peso da camisa do Real Madrid é incrível. E lá na Europa, aqui na América do Sul, não tem tanta influência assim. Mas na Europa tem a influência do peso e da história de cada clube. Os jogadores, as torcidas, eles respeitam o adversário. Eles reconhecem o peso daquele adversário. E o Real Madrid é o mais pesado de todos, né? Eu tive essa experiência, né? Eu joguei com o Torino semifinal de Copa UEFA contra o Real Madrid. Nós eliminamos o Real Madrid. Perdemos 2-1 lá no Santiago Bernabéu, eu fiz o gol ainda. E em casa nós ganhamos 2-0 e fomos para a final com a Ajax. Mas é uma situação, naquela época não era isso que o Mauro está falando, que é verdade. Lá em 93, levaram o ônibus do Torino para uma rua, quando nós estamos chegando no estádio, levaram para uma rua e foi apedrejado. O jogo quase foi suspenso, porque um jogador do Torino se machucou. Deram uma chuva de pedra no ônibus do Torino. Então, assim, era normal. Eu estava assistindo o jogo, eu tenho o bode do City. Eu vou falar, eu não gosto de time que vira time depois que é comprado. O City é um time médio para pequeno, que sempre jogou para ficar no meio da tabela e para fugir do rebaixamento. De repente virou um time, né, um time fortíssimo que foi comprado. Então eu dou muito mais valor a time histórico.
mesmo do futebol do que o City. Mas eu sou fã, por exemplo, do Haaland. E para mim foi perfeito. O Haaland fez 2, o Real Madrid fez 3. Pronto. Minha tarde foi feliz.